Oi, eu sou a professora Maria Eduarda e bem-vindos à nossa primeira aula de língua portuguesa, cujo tema é Língua, um sistema complexo. O objetivo da aula de hoje é entender o que é uma língua, diferenciá-la de linguagem e entender o funcionamento das duas dentro da sociedade e também as suas principais características. Quando a gente fala que a língua é um sistema complexo, a gente não está querendo dizer que é um sistema difícil, só que é um objeto de estudo muito rico, muito variável, então ela deve ser entendida em seus pormenores. Vamos começar essa aula definindo o que é língua e o que é linguagem. Para essas definições, eu usei o dicionário Aurélio. Então, língua, segundo esse dicionário, é um conjunto de palavras e expressões faladas ou escritas usadas por um povo ou por uma nação, e o conjunto de regras de sua gramática. Então, a partir dessa definição, a gente consegue entender que a língua é justamente um conjunto de regras, que é o que a gente chama de gramática. E essa gramática, esse conjunto de regras, é de extrema importância porque ele estabelece um padrão de comunicação, né? Imagina se a gente não entendesse os verbos, os sujeitos, os objetos, os complementos, os substantivos, os adjetivos, a gente não teria um padrão de fala e assim a comunicação seria perdida, né? Tudo que eu tô falando aqui agora não faria sentido na sua cabeça, porque eu seguiria um padrão, você seguiria outro, ou ninguém seguiria padrão nenhum, né? Então, a gramática, esse conjunto de regras que a gente chama de gramática, é de extrema importância para a gente conseguir se comunicar, né? Para eu falar e você entender, você conseguir ler um texto e assim por diante. Vamos entender o que é a linguagem agora, segundo o mesmo dicionário. É o uso da voz e de outros sons que se articulam, formando palavras para expressão e comunicação entre as pessoas. Então, a linguagem é justamente o uso da língua, né? A língua, que é o seu conjunto de regras, tem a linguagem, que é quando esse conjunto de regras é colocado em prática. Então, nas aulas de gramática, por exemplo, a gente aprende o que é um sujeito, qual a função de um sujeito dentro de uma frase, o que é um predicado, qual a função do predicado dentro de uma frase e assim sucessivamente. Quando a gente está proferindo essas palavras, falando, formando frases, textos ou escrevendo, né, frases, textos, é quando a gente está pegando essa língua e colocando em prática. Ou você, na leitura de um texto, você está conseguindo identificar ali vários sujeitos, vários predicados, vários objetos e construindo sentido a partir disso. Então, esse uso, né, tanto na hora de falar, de escrever, de ouvir ou de ler, né, de interpretar de modo geral, é justamente o que a gente chama de linguagem. Então, aí na imagem, a gente tem aí alguns exemplos, né? Primeiro, a língua de sinais, né? Por que é uma língua e não uma linguagem? Porque é um novo conjunto de regras, né? Um novo padrão de comunicação, né? Tem suas próprias regras, enfim. Então, é uma nova língua, que é o que a gente chama de língua de sinais, né? A língua inglesa e a língua portuguesa, a mesma coisa, né? Cada uma com a sua especificidade, cada uma com o seu padrão, né? Que é um diferente do outro, cada um com as suas regras gramaticais. Portanto, é língua portuguesa e língua inglesa. Temos também as línguas indígenas, né? Que apresentam a mesma característica, né? Um novo padrão, um novo modelo de comunicação. Por isso, justamente por essas características, que esses 4 exemplos são línguas e não linguagens, porque dizem respeito a esse conjunto de regras gramaticais, né? Cada um com o seu padrão. E aí, nesse outro exemplo, a gente tem aí a língua portuguesa, que pode se dividir em duas. A linguagem formal e a linguagem informal. Porque dessa vez a gente usou o termo linguagem e não língua? Porque dessa vez eu não estou falando de um novo conjunto de regras gramaticais, um novo padrão, um novo modelo de comunicação. Eu estou utilizando o mesmo, que é a língua portuguesa, só que ela está se manifestando de formas diferentes, né? Ora ela se manifesta de forma formal, né? Que é respeitando a norma culta, né? Respeitando todos os pré-requisitos da gramática. Ora, ela se manifesta de modo informal, né? Que é justamente o não respeito assíduo, né? Da norma culta. Então, perceba aí a diferença, né? Língua portuguesa, um modelo, um conjunto de regras e as duas suas possíveis formas de manifestação, né? Formal ou informal, né? Então, a gente tem um padrão de comunicação e a partir do momento que esse padrão de comunicação se manifesta justamente para os seus falantes se comunicarem, ele passa a se chamar linguagem.
Além disso, né, dadas todas essas características, dadas todas essas conclusões, a gente pode inferir que a língua não é uma entidade fixa, né? O que a gente está querendo dizer com isso? Que ela é passível de alteração, passível de mudança. Porque a língua, ela pode mudar cada momento em que se manifesta, né? A língua, ela não é parada, né? Eu sempre faço a comparação. Ela não é um fosso, uma poça lá parada, que fica lá sem se movimentar, sem movimento nenhum, né? Não, ela é viva, ela se manifesta toda vez que a gente usa ela. Por exemplo, agora que eu tô falando e você que tá ouvindo, né? A gente tá usando a língua, a gente tá manifestando a língua, né? Isso faz com que ela não seja esse poço parado, mas seja um rio, né? Ora mais largo, ora mais estreito, ora mais raso, ora mais fundo, né? Então, todas essas variações da língua, elas se apresentam justamente porque ela é colocada em prática, porque ela é usada, né? E não uma entidade fixa, que não apresenta mudança nenhuma, né? Um exemplo para ilustrar isso que a gente está falando agora é o você, né? No início, né? O você era um vossa mercê, que se tornou um vós-me-cê e depois você, e hoje na linguagem coloquial, no meio informal, a gente usa cê, né? Por exemplo, você sabe que horas são, né? Percebam. Então, era uma expressão que foi se tornando uma palavra e essa palavra foi ficando cada vez mais curtinha, né? Tudo isso no objetivo de facilitar a comunicação, né? Por isso ela foi se encurtando, perdendo aí alguns pedaços, né? Se aglutinando, se justapondo, perdendo aí algumas sílabas para a comunicação ficar mais rápida, né? Então, imagina se a língua fosse parada. Até hoje, vossa mercê existiria, né? Porque ninguém ia usar, então não ia mudar, né? Mas não, a gente teve aí essa mudança de vossa mercê, que é uma expressão inteira, para hoje, na linguagem coloquial, na linguagem informal, a gente usar uma sílaba só, né? Que é o C. Então, isso aí ilustra muito bem esse funcionamento da língua, né? E essa característica da língua, né? De ser passível de alteração. Mas, né, isso não quer dizer que qualquer um sozinho lá na sua casa pode mudar a língua, causar uma modificação da língua. Não. Essa alteração, né, primeiro ela leva tempo, né, porque ela depende do uso, né, de muitos falantes, mas principalmente de uma adesão coletiva. O que eu quero dizer com isso, né? Não adianta eu aqui dando essa aula, eu invento uma nova palavra. Aí eu saio de casa falando com todo mundo essa nova palavra, né? Não faria sentido, ninguém ia entender, né? A comunicação não aconteceria, porque as pessoas não iam entender essa palavra que eu inventei, porque só eu saberia o significado. Então, essa mudança, né, que pode acontecer na língua e acontece ao longo do tempo, ela depende de uma adesão coletiva, né, de uma compreensão coletiva. As pessoas têm que entender e usar essa nova palavra, essa nova expressão, enfim, a modificação, independente de que ordem seja, né? Por exemplo, hoje em dia, as redes sociais, elas são um terreno muito, muito fértil para a construção de novas palavras, né? Para mudanças na língua de diversas formas, né? Então, o tempo todo, né, com a internet, com as redes sociais, a gente se depara aí com novas expressões, novas palavras, né? Que conforme ela vai usando, ela vai tendo essa adesão coletiva que a gente falou no início, né? Acoplado a isso, né, relacionado a isso, mas não diretamente ligado, não é a mesma coisa, a gente tem uma palavrinha que é bastante importante, né? Nas aulas de literatura a gente vai usar bastante, que são os neologismos. Os neologismos, né, novo, eles são novas palavras criadas por determinado falante, né, baseadas em palavras que já existem. Por exemplo, esses dias eu estava lendo um texto que falava que essa geração, ela não tem tanto tempo, porque acontece muita coisa, né? Então, o tempo acaba passando cada vez mais rápido. Por isso que os jovens de hoje, eles acabam ensanduichando tarefas. O que isso quer dizer, né? Ensanduichar tarefas, né? É como se fosse um sanduíche mesmo, né? Colocar uma coisa em cima da outra, assim, juntinho, né? Todas as atividades, uma do ladinho da outra, né? Justaposta a outra, justamente por causa dessa correria do tempo que a gente vive nos dias atuais. Então, perceba, ensanduichar é um verbo que não existe de forma formal, né? Se a gente for procurar no dicionário, ele não tá lá registrado, né? Ele ainda não faz parte oficialmente da nossa língua. Mas ele foi criado por esse falante, né? Que escreveu o texto a partir de palavras
já existentes, né? Que no caso ali seria sanduíche, né? Então ele pegou esse prefixo em, sanduichar, né? Esse sanduichar de sanduíche e terminou lá com ar para se tornar um verbo, né? Então ele utilizou de mecanismos que já existem na língua para criar essa nova palavra, que é o que a gente chama de neologismo. Isso não quer dizer que ele fez uma alteração na língua, né? Porque isso ainda não teve uma adesão coletiva. Mas com o passar do tempo, se tiver, ele vai se tornar aí uma nova palavra, né? Bom, beleza, a gente já entendeu então mais ou menos o que é a língua, o que é a linguagem, né? Como ela se manifesta na sociedade, quais são suas funções, as suas características. Mas quem que tá usando a língua, né? Como que chama essa galera que tá usando a língua, né? Primeiro que somos nós, né? A partir do momento que eu tô falando aqui, vocês estão me entendendo, a comunicação já tá acontecendo. E essa comunicação, ela depende de interlocutores, né? Interlocutores são as pessoas que estão envolvidas no discurso, né? As pessoas que usam a língua, que participam de uma comunicação, né? E junto com outras, faz acontecer essas alterações que a gente falou anteriormente. Esses interlocutores são de extrema importância para a compreensão de um discurso. Por exemplo, a gente divide eles em dois, tá? São termos já bem antigos, que são os emissores e os receptores, né? Então, os emissores, né, pensa, emitir, são aqueles que emitem a mensagem. E os receptores, por sua vez, são aqueles que recebem essa mensagem, né? Nesse exato momento, eu estou sendo a emissora e você o receptor. Mas é lógico que esses papéis, eles se alteram, né? Ora uma pessoa é emissora, ora ela é receptora, né? E assim sucessivamente, porque é assim que as pessoas conversam, né? E esses interlocutores, eles têm funções que são muito, muito importantes para que a comunicação seja assertiva, né? Para que a comunicação aconteça. Primeiro, a função do emissor é oferecer mecanismos de interpretação, né? Então, esse emissor, ele tem que oferecer lá dentro do seu texto escrito, texto falado, enfim, né? Da forma como ele esteja se comunicando, marcas de interpretação, né? Para que o seu receptor consiga identificar essas marcas de interpretação e, consequentemente, interpretar. Assim, um consegue entender o que o outro está falando e a comunicação acontece. Daqui a pouco, a gente vai falar um pouquinho mais do que é essa interpretação, né? Então, esses dois aí têm funções bastante claras, bastante específicas e muito, muito importantes para a comunicação. Legal, então a gente viu que o emissor, ele oferece essas marcas de interpretação e o receptor, ele identifica essas marcas para conseguir interpretar. Mas o que é a interpretação, né? O que é esse verbo, né? Interpretar. Como que ele acontece, como que a gente interpreta, como que a gente oferece essas marcas de interpretação, como que a gente identifica essas marcas de interpretação para a gente conseguir construir aí uma comunicação cada vez melhor. Me apoiei de novo no dicionário e a definição do dicionário Aurélio de interpretar é ajuizar a intenção, o sentido de. Tem aí mais de um significado, né? Eu peguei o primeiro aí porque eu achei que ia resumir mais o que a gente está querendo dizer aqui. Mas de modo geral, interpretar é identificar um texto, é entender as entrelinhas de um texto. Então, por exemplo, é diferente de eu saber ler e de eu saber interpretar. Quando eu sei ler, eu sei juntar lá o C com A que dá K. Eu sei juntar o T com I que dá ti, né? E aí eu posso ler uma palavra completa, né? Então, por exemplo, interpretar. Eu sei que I, N, in. T, E, R é ter, né? E assim sucessivamente. Aí eu consigo formar a palavra interpretar, né? E aí consigo também ler o resto da frase. Quando eu consigo pegar esse conjunto de palavras, esse conjunto de letras, esse conjunto de sílabas, esse conjunto de palavras e entender uma frase completa, né? Não entender esses elementos sozinhos, mas entender o sentido que é gerado a partir do momento em que eles são colocados juntos, eu estou interpretando. Por isso que muitas vezes a interpretação não é óbvia. Muitas vezes, para interpretar, a gente precisa aí entender as entrelinhas, né? E a interpretação também depende muito, muito do nosso conhecimento prévio. O conhecimento prévio são os conhecimentos, né? As informações que a gente já sabe
para entender determinado texto. Então, por exemplo, você está lendo ali uma notícia. E essa notícia faz intertextualidade, faz referência a outra notícia, uma notícia que foi informada anteriormente. Se você não viu a primeira notícia, provavelmente você vai ter dificuldade de interpretar essa notícia em questão. Por quê? Você não tem um conhecimento prévio, né, que é um critério de interpretação para conseguir interpretar, para conseguir entender essa primeira notícia. Eu peguei aqui 2 exemplos que eu acho que sintetizam bastante o que a gente estava querendo dizer. Então, primeiro é uma tira, né? Camilo, vamos apostar a corrida até a Fê? Claro, e Dinho, espera. Não posso correr agora. Ué, por quê? Para mim não é seguro. Se a gente unir esses conhecimentos prévios que foram acionados durante a leitura, a gente tem ali um policial, né, representado por esse personagem aí que aparece pela metade, e a gente tem a criança que é retratada ali logo no primeiro quadro, né? A criança é uma criança negra e no último quadrinho a gente tem a imagem de um policial e essa criança fala, para mim não é seguro. Se a gente unir essas informações, se a gente unir esses conhecimentos prévios, qual a conclusão que a gente chega? Que essa tira ela é uma crítica a um sistema, uma mentalidade, a uma cultura racista que existe no nosso país, né? Então, todos esses conhecimentos nos permitiram a chegar a essa determinada conclusão. Perceba, se faltasse uma dessas informações, um desses conhecimentos, se a gente não tivesse, né, infelizmente, noção de como o nosso país é um país culturalmente racista, ou então não conseguisse identificar que esse último personagem é um policial, a nossa interpretação ela seria prejudicada. Então, isso é interpretar, é entender as entrelinhas, né? É juntar todas as informações que estão no texto e as informações às quais o texto faz referência, né? Como as que a gente citou agora, e a partir disso concluir, conseguir dar um significado para tudo isso, né? Dar um sentido para tudo que tá ali, né? Então tem uma diferença muito grande entre ler e interpretar. Se a gente só tivesse lido essa tirinha, a gente não conseguiria perceber que é uma crítica, né? Que é uma crítica social. A gente só teria lido, né? Mas esse conjunto de informações nos permitiram chegar a determinada conclusão. Bom, a gente também tem aí um segundo e último exemplo, né? A gente tem uma imagem, né? Que a gente chama de um texto não verbal, né? E no cantinho ali a gente tem um texto verbal, né? Tá bem pequenininho aí, mas esse texto verbal que tá aí no canto inferior direito, ele tá falando livre de açúcar, né? Legal, mas livre de açúcar, até agora a gente já leu. O que significa, né? Então, que sentido faz, então, tá essa imagem, né? A gente vê aí que é um pirulito que caiu no chão e as formigas estão desviando do caminho, né? Então, que conhecimento precisa ser acionado pra gente interpretar isso, né? Formiga tem como aí principal característica ir atrás de açúcar, né? Açúcar chama a formiga, né? Como esse pirulito é livre de açúcar, não foi chamativo para as formigas, né? Então, elas desviaram o caminho, né? Percebam, até o primeiro ponto, né, em que a gente viu livre de açúcar, a gente só leu. Quando a gente associou o texto não verbal, o texto verbal e os conhecimentos prévios foram acionados, a gente conseguiu interpretar. Bom, legal. Então, até agora a gente viu o que é a língua, né? Como que ela funciona, para que ela serve, como que ela se manifesta, né? E essa manifestação é justamente a comunicação. A comunicação é formada pelos interlocutores e para que uma comunicação seja efetiva, aconteça de fato, é essencial a interpretação, né? Legal, só que tem outro ponto que a gente precisa acentuar na hora que a gente está falando da língua, que é como essa língua ela está organizada, ou melhor, como esses estudos da língua estão organizados, né? E esses estudos são essenciais, na verdade, essa divisão é essencial para a gente organizar isso na nossa cabeça, né? A gente tem uma primeira forma de estudar a língua que é através da sua fonética. Na fonética, a gente entende um pouco da acentuação, da pontuação, né? Como que a gente profere uma palavra, o que significa
as sílabas tônicas e assim sucessivamente, né? Afinal, a escrita é uma forma de registro da fala, né? Então, ela tenta ao máximo se aproximar aí da fala, ser fiel à fala. Não consegue completamente, né? A fala e a escrita têm aí suas diferenças que são bem claras, mas a acentuação é justamente uma maneira de aproximar o registro, né? O texto escrito do texto falado. E a fonética estuda justamente essa relação, né, entre uma ou outra, certo? A gente tem também a morfologia. A morfologia, de forma bem superficial, nas próximas aulas a gente vai entender por quê, ela estuda a palavra de forma isolada, né? Então, ela não estuda a função da palavra dentro de uma frase, mas a classificação. É aí que entra as classes gramaticais, né? Então, a gente tem substantivo, artigo, numeral, adjetivos, pronomes, né? As preposições, as conjunções, né? Tudo isso diz respeito a um estudo morfológico. A gente tem também o estudo sintático. O estudo sintático é a palavra em funcionamento, né? Então, a gente sabe que isso aqui é um substantivo morfologicamente, mas quando a gente analisa ele dentro de uma frase, a gente vê que ele é um sujeito, por exemplo. E aí, essa segunda classificação, sujeito, é um estudo sintático, porque agora eu não estou estudando aí a palavra de forma isolada, mas sim a função que essa palavra tem em determinada frase, em determinada oração. E por fim, a gente tem a semântica, né? A semântica é o sentido que tudo isso que a gente disse anteriormente gera, né? Então, a fonética estuda aí a fala, né? Como que a língua se manifesta, qual é a acentuação, enfim, como as palavras são proferidas, né? A morfologia, as palavras isoladas, né? Entre aspas. A sintaxe é a função dessas palavras dentro de uma oração, dentro de uma frase, dentro de um texto. E a semântica pega todo esse estudo aí, bota tudo na mala, faz a junção disso e tem como resultado o sentido que tudo isso gera. Então, em muitas frases, a gente vê que a disposição da frase gera determinado sentido, e aí se eu mudo a ordem, mudo a disposição, troco esse substantivo por um adjetivo, enfim, transformo o meu sujeito em objeto, tudo isso tem uma implicação na interpretação, no sentido que isso gera. E a semântica estuda justamente isso, né? Os sentidos que são gerados a partir de todos esses estudos anteriores. Bom, agora vamos resolver alguns exercícios aqui para a gente colocar em prática toda essa teoria que a gente vem falando aí anteriormente. Bom, primeiro exercício diz o seguinte: relaciona os elementos da comunicação, né? E a gente tem aí as 4 opções e a gente tem que relacionar com as 4 palavrinhas, né? Então a gente tem meio para estabelecer a comunicação. O que é o meio para estabelecer a comunicação? É o emissor, é o receptor, é a mensagem ou é o código? Bom, de acordo com o que a gente viu anteriormente, é o código, né? O código é a forma como a gente vai se comunicar, né? E esse código, ele pode ser a língua que a gente está falando, por exemplo, agora, né? A língua portuguesa falada no Brasil. Pode ser um sinal, por exemplo, né? Na linguagem de sinais. Então, esse meio pelo qual a comunicação acontece se dá através do código, né? O que envia a mensagem, né? Quem envia a mensagem, a gente viu no começo da aula, que é o emissor, né? Aquele que está emitindo a mensagem. C, o que recebe a mensagem, né? Então, o emissor, ele emite e o receptor recebe, né? Então, quem recebe a mensagem é o receptor. E, por fim, a informação, né? Então, a informação nada mais é do que a mensagem propriamente dita. Bom, a próxima questão, ela vai aí analisar as mesmas habilidades vistas na primeira. Então, na frase, né, Flávio telefonou a Carlos para felicitá-lo pelo seu aniversário. A gente tem que identificar o emissor, quem está emitindo a mensagem. Nesse caso, né, na frase aí do exemplo, é Flávio, né? Porque é Flávio quem telefonou e quem está emitindo essa mensagem. O receptor é Carlos, né? Porque é Carlos quem recebeu essa ligação. A mensagem, a gente não tem essa informação na frase, né? Mas é o que Flávio falou para Carlos, né? Que provavelmente é um parabéns por conta do seu aniversário. E o código, né? O código é a palavra que ele falou, a língua que ele falou, né? Então, todos os recursos aí linguísticos que ele utilizou para transmitir essa mensagem e para que o receptor Carlos compreendesse essa mensagem.
Bom, a próxima questão aí, ela vai analisar um pouco da sintaxe, né? A gente viu o que é a sintaxe, os estudos sintáticos, né? E como que eles implicam aí na semântica. Esse exercício, ele vai concretizar ainda mais essa ideia. Então, a gente tem aí um poema, né? As quatro gares. Infância. O camisolão, o jarro, o passarinho, o oceano, a visita na casa que a gente sentava no sofá. É um poema de Oswald de Andrade. Então, a questão diz o seguinte: faça um breve comentário sintático e semântico de a visita na casa que a gente sentava no sofá. Então, perceba aí, a gente tem palavras que a gente consegue compreender, né? Provavelmente todo mundo aqui consegue identificar o significado de cada uma, né? A visita na casa que a gente sentava no sofá. Só que na hora que essas palavras se juntaram, ela parece não apresentar uma cadeia lógica, né? Uma estrutura lógica, né? Que é uma das características principais do movimento literário ao qual esse poema faz referência, né? Que é o modernismo. Então, essa frase, a forma como as palavras estão dispostas, né? A ordem da frase, né? Que é justamente a sintaxe da coisa, né? O estudo sintático dessa frase faz com que a interpretação seja um pouco mais difícil, né? Porque não segue uma cadeia lógica, um padrão que a gente havia citado anteriormente, né? Então, a construção sintática dessa frase prejudica a interpretação, né? As conclusões semânticas que essa frase causaria caso estivesse disposta em uma ordem aí mais inteligível, né? Então, a questão aqui é justamente analisar como que a sintaxe influencia, né, diretamente na semântica da coisa, na interpretação, né, no sentido que tudo isso gera. Bom, na próxima questão a gente tem um poema que se chama Corridinho. E ele diz o seguinte: o amor que abraçar e não pode, a multidão em volta com seus olhos cetiços põe caco de vidro no muro para o amor desistir. O amor usa correio, o correio trapaceia, a carta não chega. O amor fica sem saber se é ou não é. O amor pega o cavalo, desembarca do trem, chega na porta cansado de tanto caminhar a pé, fala a palavra, açucena, pede água, bebe café, dorme na sua presença, chupa bala de hortelã. Tudo manha, tudo truque, engenho, é descuidar. O amor te pega, te come, te molha todo, mas água o amor não é. Então, a questão diz o seguinte, a introdução diz o seguinte: nos versos, dorme na sua presença, é descuidar, o amor te pega, te come, te molha todo. Os pronomes sua e te remetem ao... Então, por exemplo, né, aqui a gente tem um poema que usa aí alguns pronomes. E esses pronomes, eles dizem respeito a qual papel da comunicação, né? A de emissor, a de canal, a de receptor, a de código ou de referente da mensagem, né? Então, perceba aí como ele fala, né? Dorme na sua presença, é descuidar, o amor te pega, te come, te molha todo, né? Esse te, né, que foi usado aí mais de uma vez, e esse sua, ele tá remetendo a quem? A quem tá falando, né? Ao receptor da mensagem, ao emissor da mensagem, ao canal, a forma como essa mensagem tá chegando, ao código, né? Não, nada disso, né? Ele se refere ao receptor da mensagem, né? Então, quando eu falo te, você, sua, seu, lhe, eu tô me referindo a quem? A quem tá me ouvindo, né? Que é justamente o receptor da mensagem. A gente conseguir associar os pronomes com essa teoria da comunicação, né, que é justamente receptor, emissor da mensagem, a própria mensagem, o código da mensagem, faz com que os pronomes façam muito mais sentido, né? Porque a gente aprende lá, né? Primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa. Mas o que essas pessoas significam, né? Essas pessoas do discurso são justamente os papéis que os interlocutores estão desempenhando no discurso, né? Então, quando eu falo da segunda pessoa, eu tô falando para quem eu tô falando, né? Que é o meu receptor. Quando eu tô falando na primeira pessoa, sou eu mesma, né? Quem tá falando é a primeira pessoa, que é o meu emissor, né?
E quando eu tô falando de uma terceira pessoa, é alguém que não tá no meu discurso, é a terceira pessoa, né? Não sou eu que tô falando, nem você que tá me ouvindo, é alguém que não tá no nosso discurso, né? Então, pensando dessa forma, essas classificações que antes pareciam só uma tabela, passam a fazer muito mais sentido. Bom, então essa foi a aula de hoje. Eu agradeço por você ter chegado até aqui. E a gente viu a língua, qual é a sua função, como ela é um objeto vasto de estudo. E nas próximas aulas, a nossa intenção é justamente desmembrar essa língua, né? Desmembrar em cada uma das suas partes, né? Nos estudos morfológicos, nos estudos sintáticos. E também ver como a sociedade utiliza dessa língua para se manifestar.